Olá, tudo pronto? Estamos iniciando hoje mais uma webinar. Sejam todos muito bem-vindos a este programa, que é um programa do Grupo PubliOffice, promovido pela PubliOffice Cursos e pela PubliOffice Licitação. E, portanto, estamos aí neste horário dando início a esse tema. É um tema recorrente na administração pública, que acontece com muita frequência e muitas vezes a gente não sabe como resolver, né? Como resolver aquele problema, e certamente muitas dúvidas surgem a respeito. Então, o contrato administrativo contínuo venceu. Esse é o problema. E agora? O que vamos fazer? Por negligência do servidor público, que esqueceu, que deixou na gaveta, esqueceu de renovar o prazo, que o servidor público entrou de férias? O que fazer? Esse é o tema que nós vamos estudar hoje e, finalmente, esclarecer as soluções possíveis, a saída para esse problema. Vamos tratar aqui desse tema tão recorrente, tão polêmico, para a gente encontrar aqui a devida solução. Ok? Deixa eu fazer um processo para a gente não ter problema aqui na transmissão. Bem, está aí, dia 26 de agosto, que é hoje, né? Vamos iniciar o nosso webinar. O nosso webinar 3 deixou o contrato administrativo contínuo vencer. E agora o que vamos fazer? Como eu já disse, a administração pública ela tem a responsabilidade de promover políticas públicas. A necessidade da população cabe supri-la pela administração pública. Então, a administração pública promove as políticas públicas para o atendimento daquela necessidade. E a administração pública, certamente, tem um compromisso com a legalidade. E esse compromisso com a legalidade determina ações, né, que determina a forma de como aplicar soluções para esse problema, para essa necessidade da população, que é a solução. Isso parte, inclusive, da Constituição Federal. Não é? Parte da Constituição Federal, onde no artigo 37, o inciso 21, ele determina a realização dos procedimentos licitatórios para que a administração pública resolva, atenda e cumpra com as políticas públicas estabelecidas. A própria Constituição, a própria lei, como a Constituição determina, cria as exceções, não só no processo licitatório, mas também por inexigibilidade de licitação, mas também por dispensa de licitação. Enfim, o artigo 37, o inciso 21, ele diz tudo isso, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, essa determinação parte da Constituição Federal e que cabe, então, às leis ordinárias, né, às leis complementares, fazerem a regulamentação. No caso concreto, nós temos que as licitações iniciadas lá na Constituição Federal, nós temos a Lei 8666, que faz a regulamentação de todo o processo. Essa Lei 8666 de 93 estará sendo substituída daqui a 2 anos pela nova Lei a 14.133 de 2021, agora recentemente, porque a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações, vigorará ainda por mais 2 anos. Esse é o que determina
a própria Lei 1433, que revoga a lei que acabo de citar. Então, a licitação pública, como procedimento formal inicial, é o instrumento, é a forma de você atender às políticas públicas e, portanto, a administração pública poder contratar para a solução desse problema. E nós temos aí, na doutrina, algumas autoridades no assunto que dão o conceito de licitação. Por exemplo, a Eli Lopes Merelli conceitua que licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato, né, de seu interesse. Né? Então, a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, né, atendendo o interesse da própria administração para solucionar os problemas e as políticas públicas do Estado para com a população. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Veja que esse conceito abrange alguns princípios importantes da nossa Constituição e princípios importantes dedicados à licitação pública, como aí o princípio da eficiência, o princípio da moralidade, porque tudo tem que ser feito dentro da ética, etc. Então nós temos aí esse conceito escolhido por nós para que esse conceito seja realmente o mais abrangente possível, buscando o quê? A proposta mais vantajosa para a administração pública, que é hoje o produto de melhor qualidade com preço razoável, um preço, ou seja, o critério de menor preço não é só isso, mas também um produto de boa qualidade. E nós vimos também no artigo 37, como o inciso 21 inicia lá, as exceções. Quais são essas exceções ao sistema, ao certame licitatório? Né? As exceções, ele tem como institutos a dispensa de licitação e a inexigibilidade, como eu falei no começo. Né? Haja visto que muitas vezes o próprio procedimento concorrencial ele se torna ineficaz para o cumprimento ou até mesmo decididamente impossibilitado de utilizar o procedimento. Tá certo? Então, todo esse cenário que a gente está estudando, iniciando neste momento, ele, com a sua objetividade, temos aí todo o acervo jurídico, legislativo, que trata do assunto. Como eu disse, na cabeça dessa pirâmide, não é, da legislação, nós temos a Constituição Federal. Não é? A partir daí, nós temos a Lei Geral de Licitações, que regulamenta esse artigo, esse inciso 21 da Constituição Federal. No momento, nós temos a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, e também a Lei 14133, de 2021, a escolha do interessado. Ressaltando que a Lei 8666 de 93 perdura por ainda 2 anos. Não é? A Lei 9.784 de 1999, de 29 de janeiro de 1999, o Código Civil Brasileiro em caráter complementar, assim como a Lei 9.784, nos casos em que a Lei de Licitações se omite, nós podemos resolver utilizar o Código Civil Brasileiro para estas soluções. E isso, inclusive, em algumas situações que nós vamos estudar, que está dentro do caso concreto. Uma lei também até um pouco antiga, a Lei 810, muito pequenininha, mas ela resolve o problema quanto à contagem do prazo dos contratos administrativos. Ela é de quando? Lá de 6 de setembro de 1949. Longe, na verdade é longe. É uma lei pequena, mas que resolve e esclarece toda essa questão que a Lei 8666 de 93 é omissa, certamente. E como embasador
que todos nós temos a obrigação de seguir é a jurisprudência. Não é? Nós seguimos a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo maior do país, não é? Que julga, que analisa as contas, não é? A prestação de conta, todo o processo da administração federal. Existe inclusive a súmula, né? A súmula 222, que a própria súmula diz o seguinte: as decisões do Tribunal de Contas da União relativas à aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem ser acatadas, olha o que é importante, devem ser acatadas pelos administradores dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então veja que a jurisprudência ela é importante para dirimir, para direcionar soluções para a administração pública no que tange a esse vínculo que a administração pública, de modo em geral, o município, o estado, a União e o Distrito Federal, tem essa obrigação de cumprir. Por isso a gente coloca sempre em nossos estudos aqui a jurisprudência, porque é sempre ela que lá no final está resolvendo, está orientando corretamente a forma de se proceder nas soluções da administração pública, né? Que é uma obediência obrigatória, né, para todos os entes, observado principalmente o critério do interesse público, porque o interesse público é o interesse primário da administração. Ela não pode ceder a ninguém, não pode atribuir a ninguém, a própria administração que tem o interesse público como interesse primário e, portanto, ela não pode abrir mão dessa prerrogativa, tá certo? E no desenvolvimento desse nosso estudo de hoje, nós temos como principal instrumento o contrato administrativo. O contrato administrativo, é bom salientar que ele existe na administração pública, que o contrato administrativo existe entre os particulares. Quando você faz uma compra numa determinada loja, você está estabelecendo ali um contrato. Ainda que a partir da nota fiscal, você está ali também estabelecendo um contrato que seja verbal. Mas é um contrato porque cria ali vínculos entre as partes, tá certo? Então, de modo em geral, nós podemos dizer que o contrato é uma relação jurídica formada pela expressão da vontade das partes. Quando eu citei aquilo, você chega numa determinada loja, faz uma compra que emite a nota fiscal ou que vem o contrato escrito, você está estabelecendo ali um contrato horizontal, onde existe a vontade de ambas as partes. Então, esse é o contrato que a gente pode conceituar como um contrato geral, né? Em que estas aí, nesse tipo de avença, obrigam-se de maneira recíproca as prestações propostas no acordo bilateral. Esse é um acordo que está entre as duas partes, por isso a denominação de bilateralidade. Ok? Ele não permite, portanto, alteração ou extinção de acordo ou de maneira unilateral. Eu sozinho não posso alterar um contrato que estabeleci com a outra parte, com outro particular. E aí essa unilateralidade não existe, tá certo? O artigo 2º da Lei 8666 dá o conceito de contrato e ele vai nessa forma genérica ainda, tá certo? Mas a Lei 866, no parágrafo único, ela diz: para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação do vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Veja que esse conceito do parágrafo único do artigo 2º da Lei 8666, ela diz aí, nesse seu conceito, que se trata de um contrato bilateral, um conceito em que há aí acordos de vontades, diferentemente do que é realmente o contrato administrativo. Mas podemos ver que a administração pública, ela estabelece o contrato público, que é o contrato administrativo, objeto do estudo
desse webinar, né? E o contrato privado da administração. Aí sim, diferencia o contrato público para o contrato privado firmado dentro da administração pública. Então nós temos o contrato administrativo, que é o contrato público, com o ajuste entre órgãos públicos e particulares. Até aí sim, tudo bem, regido pelo direito público. Também é importante salientar. Divididos em 5 tipos os contratos. Existe o contrato de obra, o contrato de prestação de serviço, o contrato de fornecimento, o contrato de gestão, que são os contratos típicos da administração pública, e os contratos atípicos, porque aqueles contratos atípicos é o caso da concessão e de alienação de bens, que são contratos que não geram despesa para a administração pública. Na maioria dos casos ele gera receita, ou seja, um ressarcimento pela administração, pelo investimento que a administração pública fez no passado, que é os casos de contratos de concessão de uso de bens públicos, né? Houve investimento e aí vai haver o ressarcimento. Esse é um contrato administrativo, porém um contrato atípico, tá certo? E os contratos privados da administração, que são aqueles contratos que a administração pública estabelece com particulares, né, pelo direito privado. Ou seja, o Código Civil e o direito comercial estabelecem normas para esse contrato, como é o caso de contrato de locação, em que a administração pública é locatária de um particular, ele estabelece ali um contrato privado, ou seja, não pode haver naquele contrato as cláusulas exorbitantes naturais no contrato administrativo, que são prerrogativas que a administração pública tem, por exemplo, de alterar unilateralmente. No contrato privado, a administração pública não tem esse poder. Por quê? Porque é um contrato horizontal, é um acordo de vontades em que ambas as partes têm as mesmas prerrogativas. Não existe essa saliência entre o contrato administrativo e o contrato, como é o caso do contrato administrativo, em que a administração está assim e a outra parte está cá, mais abaixo. Então, esse é o contrato privado da administração pública, em que está no contexto da administração pública. Um contrato de financiamento, um empréstimo que a administração pública realiza perante uma instituição financeira, ele está estabelecendo ali um contrato privado. Quem emite o contrato? É a instituição financeira. Tá certo? O contrato de seguro é um contrato privado, um contrato de utilização de serviços como energia elétrica, como água e esgoto. Esses são contratos particulares, que são os contratos semipúblicos. Tá certo? Portanto, o contrato administrativo, aqui o seu conceito puro e exclusivo, é uma espécie de contrato que requer a aplicação de princípios e regras típicas do direito administrativo, né, que impõem restrições e prerrogativas decorrentes da natureza pública da atividade administrativa. Esse aí é o contrato puramente administrativo, ele é vertical. A administração pública tem poderes e prerrogativas bastante diferenciadas no que diz respeito à outra parte. Normalmente ele é aplicado no regime jurídico especial, que é o direito público, que é o regime jurídico de direito público. Não se invocam as normas que regem os contratos privados. Ele tem, como o caso do direito civil, ele não é invocado nesse contrato administrativo, o direito comercial não é invocado nesse contrato administrativo, porque ele é regido por um direito especial que nós chamamos de direito público. Tá certo? O contrato administrativo, ele está dentro da lei que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, está na lei 8666 de 93, como eu disse, onde, lá no artigo 57, as licitações de contratos administrativos regidos por essa lei geral. Veja bem, os contratos, as disposições do artigo 57, ele versa sobre os contratos que geram despesas para o poder público. São os contratos típicos da administração. A administração contrata para gastar
desembolsar recursos para atender a política pública estabelecida pela própria administração. Esse é tipicamente o contrato regido pelo artigo 57. Como eu disse, existem os contratos atípicos, como é o caso de concessão e de alienações, que não gera despesa para a administração pública, como eu disse há pouco. Então, contratos de direito privado celebrados pela administração, contratos de seguro, de financiamento, de locação, usuário do serviço público, como é o caso de água e esgoto, e energia elétrica, que são concessionários do serviço público, vale a pena a gente repetir, e os contratos de concessão de uso público, que também são contratos atípicos, são contratos semipúblicos, e os contratos relativos a operações de crédito interno e externo, no caso que a União venha estabelecer um contrato externo ou interno de financiamento, de empréstimo, uma operação de crédito, enfim, são contratos também atípicos, como eu disse agora há pouco. A Instrução Normativa número 5 de 2017, no seu artigo 15, ela define os serviços prestados de forma contínua, porque esse é o principal objeto do nosso estudo. Nós falamos e vamos falar e vamos estudar aqui o contrato contínuo, que são os contratos permanentes da administração. Essa é a ênfase de nosso estudo aqui hoje. E eu procurei aqui, para fazer uma conceituação bastante razoável e compreensível a respeito, encontrei na Instrução Normativa número 5, no seu artigo 15, da Advocacia Geral da União, os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou financiamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que a interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou com cumprimento da missão institucional. Então, esse conceito, nós temos que aqui aproveitar ao máximo essa acepção do contrato de natureza contínua. Ele é caracterizado pela essencialidade. O contrato administrativo contínuo atende àqueles serviços que não pode parar, que a administração não pode ficar sem ele. Alguns exemplos nós vamos ter aqui adiante, mas apenas para que você entenda, são aqueles serviços que a administração, se ficar sem ele, vai causar um grande problema para a administração pública, como, por exemplo, a contratação de motoristas. É um contrato contínuo porque é uma essencialidade. A contratação de vigilantes, a contratação de um serviço de transporte escolar, são contratos contínuos que você não pode ficar sem ele. Daí o termo de essencialidade. Já imaginou se não tiver o transporte escolar para transportar os alunos? Amanhã ou depois ficou sem o transporte, como é que os alunos vão para a escola? Então ele é essencial. Enquanto no próprio, a Instrução Normativa, número 5 de 2017, ela também conceitua o contrato de escopo. Não é objeto do nosso estudo, mas só para que você entenda a diferenciação do contrato contínuo e do contrato de escopo. Então nós temos aqui a acepção no artigo 16 dessa Instrução Normativa, que diz o seguinte: os serviços considerados não continuados ou contratados por escopo são aqueles que impõem aos contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico ou de um período determinado, podendo ser prorrogado desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observados as hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 57. Bom, o contrato de escopo é aquele, eu uso sempre esse termo, papu. Comprei, paguei, recebi, paguei, acabou o contrato. Então esse é o contrato de escopo. Ele é um contrato de pronta entrega, seja serviço, seja material, Ele terminou, pagou, não tem mais compromisso, tá certo? Então esse é um contrato de escopo, diferente do outro, do artigo 15, que é o contrato contínuo, que esse é permanente, esse é continuado.
Deu para entender? Então essa é a diferença. Mas nós vamos dar ênfase nesse nosso estudo de hoje aos contratos de natureza contínua, como o próprio nome diz. Eu só quero lembrar que em nosso blog especializado, eu já falei aqui em outras ocasiões, a Publioffice licitação. Digite, por exemplo, licitacão.publioffice.com.br. Eu tenho um artigo elaborado por nós lá em jurisprudência, artigos e doutrina. Nós temos lá um artigo importantíssimo sobre tudo que você vai ver. Aí sim você vai encontrar os contratos de natureza contínua, o contrato de escopo, no que tange ao tema proposto. Esqueceu ou deixou de renovar o contrato administrativo. É um pouco extenso, mas vale a pena você ler. licitacão.publioffice.com.br, você vai ver esse artigo feito por nós. E também ele está incorporado em um dos nossos cursos, o curso de licitação, por exemplo, lá em cursos.publioffice.com.br, dizendo a você que esse site está lá oferecendo em comemoração aos nossos 40 anos de atividade. Então, a gente comemora o aniversário e você que ganha o presente. Nós estamos dando, em razão dos 40 anos de atividade, 40% de desconto em todos os nossos cursos, tanto os cursos presenciais quanto os cursos à distância, EAD, que inclusive esse tema de hoje está lá focado em um deles. Tá certo? É a nossa festa que se inicia, falta alguns meses, mas é bom assim quando a gente inicia com bastante antecedência os 40 anos de atividade do Grupo Publioffice, liderado por mim, pelo professor Lourival Silva. Então, voltando aqui à vaca fria, a duração do contrato administrativo contínuo, que é o objetivo principal do nosso estudo. O prazo de vigência é o tempo da existência do contrato. Esses contratos administrativo contínuo, ele tem um prazo de vigência, na verdade ele é um contrato contado pelo tempo, ele não é apenas pela execução, tá certo? Então, tratando-se de um contrato contínuo, os contratos administrativos nessa condição devem ser sempre determinados. Todo contrato administrativo, aliás, independente de contínuo ou contrato por escopo, ele tem que ter um prazo determinado, né? E está lá no artigo 57, no parágrafo 3º. O prazo, não existe o contrato sem prazo determinado. Ele só pode ser e tem que ser contrato por prazo, sempre prazo determinado, né? Subsiste na tradicional divisão, como cito aqui, a questão do prazo certo e o contrato por escopo. Como não é o objeto do nosso estudo, eu fiz apenas essa saliência. O professor Rafael Oliveira, um doutrinador importante, na sua obra de 2018, na página 279, ele destacou, que eu fiz questão de citar aqui para a gente ressaltar essa diferenciação. Isso não quer dizer que o tempo não é importante nessas espécies de contrato. É verdade, o prazo contratual será fundamental para constatações de eventual mora, né, no cumprimento da obrigação contratual. Ultrapassado o prazo avançado, o contratado continua obrigado a cumprir suas obrigações acrescentadas dos ônus do atraso. A mora quer dizer a extrapolação da vigência do contrato, mas tipicamente na situação do contrato de escopo. Independentemente da existência de prazo certo e nos casos de contratos por escopo, é certa a existência da limitação temporal. Se um contrato não existe por prazo indeterminado, ele é por prazo determinado, nós temos aí uma limitação temporal, é claro, né? Os pactos, os acordos, os ajustes devem ficar restritos à vigência dos créditos orçamentário. É importante salientar isso, porque essa é a obrigação primária na vigência do contrato. Ele tem que obedecer à vigência dos créditos orçamentários. E nós vamos ver isso um pouco adiante para entender essa fixação da necessidade da previsão orçamentária. Os orçamentos obedecem o ciclo anual, né? Tanto é que nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
De forma que esse ciclo anual, ele é basicamente obrigatório e necessário, não é? O orçamento anual. Mas nós temos também o plano plurianual, a lei orçamentária plurianual, não é? Nós temos também a lei de diretrizes orçamentárias, que são as 3 leis básicas de planejamento da administração pública, né? O artigo 167 da Constituição Federal também faz essa menção importante. Olha, inciso 1º, o artigo 167, ele diz que são vedados. Inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Lógico, é o ponto de partida. Todo e qualquer dispêndio que a administração venha a fazer, ele tem que fazer inicialmente dentro do orçamento anual, não é? Se essa atividade ultrapassar futuros exercícios, ele passa a ter a necessidade de estar incluso no plano plurianual, não é? Que aí dá-se continuidade àquela verba orçamentária para os exercícios futuros. Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, que também é vedado. Você não pode assumir despesas, né, ou qualquer tipo de obrigação direta que exceda os créditos orçamentários. Se não tiver nos orçamentos futuros, que eu quero referir, dentro do orçamento plurianual, ele não pode passar daquele exercício inicial, tá certo? Então é vedado que ultrapasse esse período, é vedado você criar programas que ultrapassem aquele ano do exercício anual, sem que não conste no plano plurianual, não é? A nova Lei Geral de Licitações, só para mencionar a respeito, dentro da nova lei, muito embora a administração priorizando as contratações ainda pela Lei 8666, a Lei Nova 14.133 a respeito, ela diz no artigo 105, duração dos contratos deve ser previstos em edital. Então, como diz aí o artigo 105, a duração dos contratos regidos por esta lei será previsto em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar algum exercício financeiro. Veja que na Lei Geral de Licitação já tiveram o cuidado de fazer uma redação melhor, mais clara a respeito disso, quando a Lei 8666 ainda lógico, já foi uma grande inovação, mas tudo fica obsoleto. A nova Lei Geral de Licitação procurou regulamentar melhor no que tange ao orçamento anual e ao orçamento plurianual para aquelas despesas que ultrapassam o exercício financeiro. Então, o artigo 57 da Lei 866, ela dispõe sobre contratos referentes a projetos previstos no plano plurianual. Veja que o artigo 57, na cabeça do artigo e no inciso 1, trata aqui de serviços, a partir do inciso 1, trata-se dos contratos contínuos. O contrato de escopo está na cabeça do artigo 57 e a partir daí ela trata dos contratos contínuos, que são aqueles contratos de essencialidade, voltando àquele termo que falamos aqui no início. Aí veja-se, inciso 1, os serviços contínuos, qual é a duração do contrato administrativo para serviços contínuos? Até 60 meses. Né? E aí, ao cumprir os 60 meses, ele pode ter mais 12, eu digo pode porque a administração pode não utilizar desse direito, mas ele pode ter mais 12 meses de excepcionalidade. Por que esses 12 meses de excepcionalidade? Muitas vezes para realizar uma nova licitação. Não é? É o tempo que, nessa excepcionalidade, a administração pública contrata um novo vencedor do certame licitatório. Né? O inciso 3º, ele fala que os aluguéis de equipamentos, não é, e utilização de programas de informática, o prazo de 48 meses
né? Você faz um contrato de 12 meses, renova por mais 12, venceu, renova antes de vencer, renova por mais 12, sim, sucessivamente. Assim como o contrato contínuo de 60 meses. Você faz um contrato inicial de 12 meses e vai renovando de 12 em 12 até completar os 60 meses ou até mesmo utilizar o direito de excepcionalidade, tá certo? O inciso 4º do artigo 57, ele trata das contratações diretas previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31, não é? Que são aqueles contratos que trata da segurança nacional, portanto ele tem um prazo maior de 120 meses. A segurança nacional, material de uso pelas Forças Armadas, material bélico, por exemplo, não é? Programas de alta complexidade embutido na defesa nacional, todos esses tipos de contratos, que é o que refere-se aos incisos 9, 19, 28 e 31, eles são de 120 meses. Esses são os contratos contínuos que a lei regulamenta, não é? E nós sabemos que esses contratos administrativos, pelas sucessivas prorrogações, né, que é o que a lei determina, tem um instrumento muito importante que caracteriza e demonstra a utilização do orçamento anual e do orçamento plurianual, que é o DOD, a Declaração do Ordenador de Despesa. Esse é um instrumento que faz parte de todo o processo de renovação contratual, de todo o processo administrativo de prorrogação do contrato, onde lá ele demonstra o exercício financeiro atingido. Se você vai prorrogar um contrato de 12 meses de 2020, né, agora ele vai atingir o exercício até agosto de 2022. 2021-2022. Então vai ter nesse DOD as despesas que vão ser aplicadas ao orçamento anual de agosto a dezembro, né, quanto ele vai gastar nesses meses, e também no plano plurianual de janeiro de 2022 a agosto de 2022. Então esse é a ferramenta, o instrumento separador que vai demonstrar os recursos despendidos em cada exercício financeiro, seja o LOA, seja a verba orçamentária do plano plurianual. É aí que fica caracterizado a obediência ao cumprimento da norma, que diz que está limitado a disponibilidade orçamentária, tá certo? E essa declaração do ordenador, e você tem esse nome em razão da autoridade em quem pode fazer isso, não é? O ordenador é aquele que ordena a despesa, né? Aquele que tem essa atribuição, né? E por isso deu o nome a esse documento. Então a declaração do ordenador de despesa é uma das medidas de controle previsto desde a edição da Lei 4.320, que é a lei de direito financeiro, não é? De direito financeiro público, que rege a administração pública federal, estadual, distrital e municipal. É a Lei 4.320. É uma lei muito importante. Quem trabalha com contabilidade conhece justamente a importância dessa lei, né? E o DOD é um documento emitido pelo ordenador de despesa, eu reitero, porque nunca é demais, ele está no artigo 16 da lei também de responsabilidade fiscal, né? A lei complementar 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa lei é importante, todos sabem que iniciou vigência a partir de janeiro de 2021. Então ela está sintonizada com o que dispõe a Lei 4.320, né? Com base na estimativa do impacto orçamentário financeiro, ou seja, quanto do contrato vai se gastar dentro daquele exercício e quanto vai se gastar no exercício futuro com base no plano plurianual, no orçamento plurianual. Ok? Então, bem explicado em relação a isso, nós vamos passar aqui para uma outra etapa do nosso webinar, o prazo de execução e prazo de vigência. Só para explicar que não esses dois termos, apesar de serem distintos, eles estão entronizados, né? Nos contratos de escopo, só para salientar, o prazo de execução não se confunde com o prazo de vigência. O tempo de execução para aquela obra, por exemplo,
no caso de contrato de escopo, não se confunde com o prazo de vigência, porque o prazo de vigência, por exemplo, ele não se esgota e nem pode se esgotar. Enquanto o prazo de execução pode se alterar naturalmente. Você tem um prazo de execução que deve ser sempre compatível com o prazo de vigência, mas a execução pode ser interrompida, né? Ele pode ser interrompida, enquanto o contrato de vigência, o prazo de vigência, não. Né? O prazo de execução está englobado, ele está dentro, ele está entronizado no prazo de vigência do contrato. Né? Como eu falei agorinha, que esse contrato ele pode ter situações distintas quanto à execução e quanto à vigência. Né? Ele deve ser suficiente à realização da obrigação principal, ou seja, o prazo de vigência ele deve ser necessário à obrigação principal. Se você interrompe uma obra, por exemplo, você vai ter que repor esse prazo ao contratado. Se foi iniciativa da administração, paralisou a obra, o contrato estava previsto para 2 anos, por exemplo, e o prazo de execução interrompido, lógico que essa obra ele vai ultrapassar os 2 anos. Então é preciso que haja esse ajuste. O tempo que prorrogou, que paralisou a obra, você tem que repor na vigência do contrato. O prazo de vigência ele inclui a execução, ele terá que incluir a execução desse objeto, o recebimento do serviço, que você tem que ter aqueles prazos para os fiscais do contrato, receber aquela obra, receber parcialmente, depois de receber definitivamente aquela obra, todo esse prazo tem que estar dentro do prazo de vigência, até mesmo o pagamento, porque quando você for fazer o pagamento final desse contrato, se o contrato tiver vencido, o pagamento não poderá ser feito com base nesse contrato, porque o contrato já venceu, ele já expirou, portanto ele não tem mais vida jurídica. Portanto é obrigado que o contrato, o prazo de vigência esteja incluído a execução, o recebimento, né, do serviço e o pagamento. Como é o caso, às vezes, até um contrato de escopo, que você adquire um bem que tem uma garantia, né? Até a garantia para você despertar e agilizar contra o fornecedor, você precisa que o contrato esteja vencido. Então esse contrato quase sempre, nessa situação de garantia, só pode vencer ao terminar o prazo de garantia, para que a administração pública tenha a competência legal para executar qualquer medida em relação a esse instrumento. Ok? Então a eficácia do prazo de vigência, ele também tem aquilo que nós chamamos de eficácia do contrato administrativo, que depende da publicação em imprensa oficial. Então eu fiz questão de incluir também aqui esse estudo, porque é um assunto muito polêmico. A partir daí, o prazo de vigência do contrato inicia quando? Na assinatura do contrato ou a partir do prazo da eficácia, ou seja, a partir da publicação no Diário Oficial do órgão da administração pública. Então, o contrato de natureza, isso a gente vai ver em seguida. O contrato de natureza continuada, no nosso entendimento, ele não existe, no meu entendimento, diria assim, ele não existe prazo de execução. Porque o prazo de execução, nos casos de contrato continuado, que é o objeto do nosso estudo, a execução, o prazo de execução, ele não existe. Por quê? Porque o prazo de natureza continuada é infinito. A administração pública nunca vai deixar de ter a necessidade da vigilância, nunca vai deixar a necessidade da limpeza. Né? Então são contratos que, prazo de execução, nos prazos de natureza contínua, em nosso entendimento, ele não existe. Então, exemplo de serviço de natureza contínua. Agora chegou a vez de te dizer, a vigilância, limpeza e conservação, não é? A manutenção elétrica e a manutenção de elevadores, não é? A manutenção e correção dos prédios públicos, que existe uma continuidade, uma sucessão, ou seja, ele é essencial, daí então o termo de contrato administrativo contínuo. Reitero aqui, além do que já disse no início. Então, quando se inicia a vigência do contrato administrativo? Como eu disse, é um tema polêmico, ele divide aí muitas opiniões, surgem muitas dúvidas com relação ao início do prazo da vigência do contrato. O artigo 161 da Lei 8666, é importante a gente salientar, no parágrafo único, quanto ao início da vigência do contrato, ele diz a publicação resumida, veja comigo aí na tela, por favor.
A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 25 desta lei. É meio confuso esse artigo, mas não, aqui eu vou trocar a miúdo para que você possa entender. Esse prazo poderia até ser escrito de forma mais simples, mas eu posso te dizer o seguinte: um contrato assinado em qualquer data do mês de julho, por exemplo, você, atendendo o parágrafo 1 do artigo 61, que quer dizer o quê? Que até o quinto dia do mês seguinte, ou seja, até o quinto dia do mês de agosto, o contrato foi assinado em qualquer data de julho. Até o quinto dia do mês de agosto, para a administração enviar para a publicação. E aí o setor de publicação tem até 20 dias, né, a partir daí do quinto dia, para fazer a publicação. Tá certo? Essa é a forma de você interpretar o que quer dizer esse artigo. Esse artigo ele dá a condição de eficácia ao contrato, né? É importante a gente salientar, porque qual é a data de início da vigência do contrato? É da assinatura do contrato ou é da data da publicação no Diário Oficial? É um tema importante. Então vamos ver aqui. Muitos tratadistas, ou seja, a doutrina tem sido majoritária no sentido de dizer que um contrato necessariamente deverá ter sua vigência iniciada a partir da publicação em imprensa oficial, sendo que o próprio instrumento pode prever o início da vigência em data posterior, mas nunca anterior à da sua publicação oficial. Eu devo dizer que esse dispositivo ele atende um princípio relevante, que é o princípio da publicidade. Tudo que a administração pública faz tem que ser transparente, tem que publicar para o conhecimento público. Portanto, é a partir daí que dá eficácia ao contrato. Mas eu quero explicar para ti que a doutrina tem dito assim, ou seja, uma parcela importante de tratadistas, de estudiosos a respeito, diz, mas não é exatamente isso que ocorre na prática, e que eu defendo uma forma diferente. Nós podemos ver aqui, ó, o início da vigência do contrato administrativo, ele é prática corrente a partir da data da assinatura do contrato. Esse é o que predomina, na verdade, em relação a isso. E deve ser, claro, a partir da data da assinatura do contrato. E não exatamente a partir da data da publicação. Isso geraria e demandaria, na verdade, uma certa polêmica em relação à vigência desse contrato quando você estabelece, porque nunca tem data certa, enquanto a data da assinatura é sim. E você pode resolver isso colocando na própria publicação no Diário Oficial, que a vigência do contrato inicia-se com a data da assinatura do contrato, apesar da doutrina ter dito que deve se iniciar a partir da data da publicação. Então, o início da vigência com a data da assinatura do contrato é o que predomina. É o que a gente vê aí em todos os órgãos, ou na sua grande maioria, é comum a gente ver que os contratos iniciam a partir da data da assinatura do contrato e não da data da publicação. E a gerar aí certa insegurança, quando é que vence mesmo esse contrato administrativo, porque ele iniciou na data da assinatura, ou iniciou na data da publicação, que é quase sempre depois, um mês, depois um mês e meio, enfim. Quando isso acontece, não gera a invalidação. Eu quero dizer que ele fala da condição indispensável de sua eficácia, mas ele não gera a invalidação, pelo menos via de regra, ele não gera a invalidação. Por quê? Porque eu entendo que a invalidação, ele soa como algo definitivo. Se você invalidou o contrato, ele tem efeito retroativo e deixou de existir. Enquanto a gente vê que quando você não cumpre esse prazo de vigência a partir da publicação, é uma situação, enquanto isso não acontece, sanável.
Se um mês, 2, 3 meses depois você descobriu que não publicou o contrato, embora o contrato já está vigente porque você já colocou lá que vigora a partir da data da assinatura do contrato, na medida que você publica esse contrato, você saneou a irregularidade. Então é uma irregularidade sanável, o contrato vai estar regular normalmente a partir do momento em que você vai publicar, seja em que época for. Então ele não é invalidador, ele não invalida o contrato quando você deixa de publicar aquele contrato. Ele é uma pendência, ele é uma irregularidade sanável. Portanto, não há de que você prevê a necessidade e a obrigatoriedade de iniciar a vigência do contrato com a data da publicação. Ok? É um ponto de vista, portanto, fica à vontade para discordar, assim como estou discordando do outro, e poderemos, porque vale o que está escrito, lógico, agir da forma que eu estou falando, desde que você coloque isso no papel, na publicação ou no próprio contrato, que o contrato ali inicia a sua vigência a partir da data da sua assinatura. Essa é, via de regra, o que a gente vê acontecer em quase todos os órgãos da administração pública. Veja que isso atende, na verdade, um princípio importante, que é o princípio da publicidade, o princípio da eficiência. Aquilo que você faz de eficiente na administração pública, ele sempre tem um resultado eficaz, que esse é o propósito. Avisando que esse princípio da eficiência veio 10 anos depois da Constituição Federal, que foi em 88, foi uma emenda constitucional que criou o princípio da eficiência, que é um princípio importante, né? A publicação gera essa eficiência e, por resultado, a eficácia do contrato administrativo. Tá certo? Então, veja que, reitero aqui, a falta da publicação na imprensa oficial não gera a invalidação do contrato, mesmo que alguns doutrinadores orientam de forma diferente. Tá certo? Então, o início da vigência do contrato administrativo, nós temos aí um professor, um doutrinador importante, Marçal Justem Filho, ele faz uma observação que eu vou ler aqui, o que está destacado em negrito, isso por a gente, para poder explicar melhor. A ausência de publicação do contrato não é causa de sua invalidade. Isso reitera o que eu disse há pouco, de discordar que o contrato não deve ser início de sua vigência com a data da publicação. Mas se isso ocorrer por um esquecimento ou por negligência do servidor público, ele pode esquecer de publicar, mas isso não gera a invalidação do contrato. Veja que um pouquinho mais adiante, no texto de Marçal, logo os prazos contratuais deverão ser computados a partir da data da publicação e não a partir da data da assinatura. Veja aí que é um posicionamento dele, mas que na prática não ocorre isso normalmente. E como a gente conta esse prazo? Não é? Independente de ser a partir da data da assinatura do contrato e a partir da data da publicação, nós temos aqui uma observação que a contagem desse prazo é importante a gente citar para entender como é que se conta esse prazo. Né? A contagem dos meses e anos deve se dar de data a data. Isso é via de regra que determina o nosso Código Civil, o Direito Comercial, a Lei 810, lembra que eu falei da Lei 810, que regulamenta isso aí. É de data a data. Quando você conta no contrato válido de 12 meses, prazo de vigência de 12 meses, ele tem de data a data. Nós vamos explicar melhor a seguir. Caso não haja correspondência no dia imediatamente posterior, você vai antecipar. Por exemplo, vai postergar. Se a contagem é de data a data, nós temos um contrato assinado no dia, que é o dia útil, hoje, 26 de agosto de 2021. Ele terá que vencer no dia 26 de agosto de 2022. Ele é de data a data. Vejamos aí, a Lei 866 de 93, lá no artigo 54. Veja na tela comigo. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
esse grifo aí é nosso, para entender que essa é a parte mais importante que merece aqui nossos estudos. Veja que a Lei 8666 de 93, ela é omissa com relação a esse regulamento, essa contagem do prazo. Então, a própria lei, no artigo 54, ele diz que a administração pública deve se socorrer, né, do Código Civil, dos princípios gerais dos contratos de direito privado para resolver alguns problemas. E, nesse caso, é um dos casos que a Lei 8666 é omissa e que cabe aí a gente se socorrer a outras leis para resolver o problema da data da contagem do prazo da vigência dos contratos administrativos. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão, na comunidade. Isso é na entidade. Isso é um detalhe importante que tem que ser sempre em dias úteis. Verifica isso aí. Mas o prazo de vigência do contrato é de data a data, quando você coloca que o contrato tem um prazo de 12 meses. Quando você fala que o contrato você estará dando vigência de prazo para 365 dias, já é diferente. Você vai contar os dias, se inicia no dia 26 de agosto, pode ser que com 365 dias seja 27, né? Seja 25. Isso de acordo com o ano bissexto, com as variações que nós temos aí do nosso calendário. Mas é diferente. Quando você fala em dias, é quando completa aquele número de dias fixado para a vigência do contrato. Quando você fala em meses, 12 meses, aí você fala, quando você fala em um ano, aí você tem que entrar aquele critério de data a data, obrigatoriamente. Vamos ver aqui como a lei disse que deve se socorrer ao Código Civil. Vamos ver o que diz o Código Civil a respeito? E isso vai estar lá no artigo 132 do Código Civil. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computa-se os prazos, excluído o dia de começo e incluído o dia do vencimento. Isso quer dizer que hoje, dia 26 de agosto, você assinou um contrato, ele vai começar a contar o prazo, você vai excluir o começo. Qual é o começo? O começo é hoje, né? E você vai incluir o do vencimento. Por quê? Porque você vai começar a contar amanhã. Não é? Hoje, 26, 27, 1, 28, 22, 29 e assim sucessivamente. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado, não é, o prazo até o dia útil seguinte. Aquilo você posterga. Se ele vence no domingo, ele vai necessariamente até a segunda-feira. É o próximo dia útil. Parágrafo 2º. Se segunda for feriado, é terça. Segunda e terça for feriado, quarta, e assim sucessivamente. O parágrafo 2º, meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. O meio do mês considera-se sempre o 15º dia em diante. Os prazos de meses, parágrafo 3º, e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato, se faltar a exata correspondência. Explico. Se você inicia um contrato por acaso no ano bissexto de 29 de fevereiro, né? Por acaso 29 de fevereiro tem todo ano? Não tem. Então veja que no ano seguinte não vai ter 29 de fevereiro, 28 de fevereiro. Então você vai ter o cuidado de colocar igual número, como o parágrafo 3º está orientando, né? Para você cumprir essa obrigação de forma correta. O parágrafo 4º, os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Então, o prazo por hora você conta de minuto a minuto, o prazo por dia você conta dia a dia, e o prazo de 12 meses ou por meses você conta de data a data. Está explicado? A Lei 8.810, como eu disse, é um pouco antiga, ela só tem esses 4 artigos, mas fundamentalmente esses 3 que nos interessam. Considera-se-ano o período de 12 meses, contado do dia de início e o dia do mês correspondente do ano seguinte. 1º de janeiro, ele vai até 1º de janeiro do ano seguinte, e não 31 de dezembro. Tá certo? Artigo 2º. Considera-se mês o período de tempo contado do dia de início da data correspondente do mês seguinte.
né? Quando no ano, artigo 3º, quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao de início do prazo, esse findará no primeiro dia subsequente, como nós vimos no Código Civil. E a Lei 9.874, que é a lei da administração federal, mas que a administração estadual, municipal, distrital pode utilizar como boa prática, não tem nenhum impedimento com relação a isso. No artigo 66, os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem do dia do começo e excluindo-se o dia do vencimento. É os mesmos termos do Código Civil, da Lei 810 de 1949, e os parágrafos 1º, 2º e 3º, ele trata justamente disso. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair no dia em que não houver expediente e se este for encerrado antes da hora normal. Aquele caso de feriados também. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, né? De modo contínuo, sem excluir sábados, domingos e feriados. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, aquele mesmo que a gente viu nas demais normas, né? A contagem do prazo de vigência, nós teremos aí aditivos de prorrogação nesse campo, e a assinatura desse deve ocorrer antes de expirar o último dia de vigência contratual, ou seja, ainda com o contrato vigente. Essa é a questão do nosso tema. A administração pública tem que ter o cuidado de 3 meses, inclusive o Tribunal de Contas da União, ele tem acordos que orienta a administração pública a começar a trabalhar na renovação do contrato, pelo menos com 6 meses antes de findar. Mas eu diria que com 90 dias, você começar a trabalhar é suficiente para você ter e chegar ao final com o seu contrato prorrogado dentro da vigência do contrato. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar vencer o contrato administrativo. Então a contagem do prazo de vigência, olha, a interpretação de que na prorrogação por 12 meses, por exemplo, a assinatura do aditivo deve ocorrer até o termo final do contrato original, que é realmente a determinação legal, mas a sua vigência, no caso do contrato expirar em 30 de junho de 2021, ele reiniciaria em 1º de julho. Olha, que é um posicionamento que eu também discordo, eu tenho o meu próprio entendimento. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem uma determinação para um contrato e você vem fazer um ato de prorrogação, ou seja, um termo aditivo de prorrogação, e você tem interpretação diferente, onde você vai botar o dia seguinte do vencimento para vigorar o novo contrato, ele não vai ter o prazo de 12 meses. Ele não vai ter o prazo de 12 meses, ele vai ser menor. Então, por que não cumprir? Se você tem uma determinação para cumprir o contrato, por que você também não tem essa mesma determinação para cumprir o aditivo de prazo, o aditivo de prorrogação? Então, eu tenho o meu próprio entendimento que, se é de data a data para o contrato, deve ser também de data a data para o termo aditivo. Perdoe aqueles que advogam pela forma diferente no ato de prorrogação, no termo aditivo, porque eu não acho lógico, eu sou meio legalista, não fico criando fantasia, interpretações que estejam discordantes do que determina a legislação. Eu entendo que a regra que é para o contrato, se é de data a data, você vai renová-lo, vai prorrogá-lo por mais 12 meses. Se é 12 meses, a regra para o contrato é de data a data, deve ser também para o termo aditivo de prorrogação. Mas a gente sabe que existe muitos órgãos utilizando aí. O contrato vence de 30 de junho de 2020 a 30 de junho de 2021. Aí você faz o termo aditivo para prorrogar por mais 12 meses, colocando a partir de 1º de julho. Não é justo. Não entendo se você é legalista e quer aplicar, até porque não tem lei, não tem norma dizendo que tem que ter esse regramento para o contrato, para a prorrogação do contrato, e a regra dizendo para o contrato. Ora, que o termo aditivo de prorrogação é um novo contrato baseado no mesmo processo de licitação. Então, por que o entendimento diferente? Perdoe-me, peço vênia para mostrar o meu posicionamento em relação a isso. Fica a sua escolha, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, certamente. Então, o termo aditivo de prorrogação com efeito retroativo. Essa é a questão do nosso
do nosso web. O servidor esqueceu de renovar o contrato. E daí? Esse é o grande problema. Como é que vai resolver? O contrato é contínuo. Ele deixou de renovar o contrato. Então, o que é que acontece? Veja bem, no contrato de escopo, né, e execução continuada, o prazo de vigência ele constitui formalidade essencial. Você não pode perder esse prazo. Né? Ele não pode ser desconforme. A execução do contrato depois de expirado, ele é um contrato verbal. Ele deixará de ser um contrato formal, porque ele perdeu a vida jurídica, ele perdeu a sua vigência. Então, ele tem a mesma característica de um contrato verbal, ou até mesmo uma execução de um contrato sem licitação. Isso é o quê? É vedado pela Lei 8666 de 93, lá no artigo 60. Né? Em consonância com os acordos 1335 do plenário do TCU, o desembargador, o ministro relator Raimundo Carreiro, por exemplo, no acordo 3.863, ele diz que várias aqui situações, por exemplo, no 740/2004, plenário, o ministro Biratã Aguiar disse lá no 285 e 286, o item. Neste ponto, importa salientar que não se trata de um caso isolado. Existem esses casos com muita frequência. Mas aqui em negrito, ó. Ademais, em que pese não ter notícia nos autos de que o procedimento adotado tenha trazido prejuízo à entidade ou a terceiro interessado, após o encerramento do referido contrato, ainda foi celebrado várias situações. E lá no 286, ele diz assim, sendo assim, a irregularidade não foi elidida pelos argumentos trazidos de forma que se propõe rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo ora justificante, entendendo-se cabível a aplicação de multa ao responsável. Então, foi analisando um caso aqui da CEINFRA de Alagoas, que o TCU julgou com esses posicionamentos, que eu quero te explicar. Estabelece, sempre é assim, quando ocorre você renovar um contrato contínuo ou até um contrato de escopo depois dele vencido, o que o órgão de controle externo faz? Ele estabelece uma multa ao administrador. Isso é via de regra. Por mais que você venha se explicar ao órgão, onde você vai justificar na criação do novo termo aditivo com efeito retroativo, que foi uma necessidade, que é um contrato contínuo, que você não pode ficar sem o serviço, porque é um serviço de natureza fundamental. Enfim, tudo que você vier explicar, você já cometeu a ilegalidade. Você já cometeu a irregularidade. Quase sempre o Tribunal de Contas multa. Esse é sempre o resultado. Ele multa o administrador por você renovar o prazo de um contrato com ele expirado. Esse é o espírito desse acordo que nós estamos aqui, ora, discutindo. Tá certo? Então o Tribunal de Contas ele julga isso reiteradamente, porque é comum acontecer na administração o contrato ser, termo aditivo, ser celebrado com efeito retroativo. Então, algumas posições aqui do TCU, posicionamentos importantes, que nós entendemos aqui um a um até como conselho. Veja pelo que está em negrito, por exemplo. Celebre termo de atendimento previamente à expiração do prazo contratual, o acordo 740, sempre que eu acabei de dizer aqui, lendo trechos importantes. Ele disse, celebre esse termo de aditamento previamente. O próprio tribunal diz que com 6 meses é importante você já começar a trabalhar na renovação. Eu acho que 90 dias, a depender do tamanho desse contrato, seja suficiente. Tem outro acordo aqui, o 452, que o tribunal abstenha-se de autorizar a execução de serviço sem a cobertura contratual. Ele venceu o contrato, não conseguiu renovar de tempo, arranje uma outra forma, ou se explique, mais outra forma de realizar uma nova licitação, ou fazer um contrato emergencial fundamentado para dar tempo de você realizar uma nova licitação. Enfim, é uma orientação que eu enumerei aqui com o número 2. Veja aqui uma terceira do acordo 25 de 2007, onde o TCU disse:
Abstenha-se de promover a aquisição de bens ou serviços com cobertura, sem cobertura contratual. E nessa direção vai, abstenha-se de receber produtos ou serviços ou de realizar despesas sem cobertura contratual. Tá? Foi no acordo 2386 de 2006. E por último aqui, as alterações contratuais sem a devida formalização mediante termo aditivo configura contrato verbal, que pode levar à apenação dos gestores omissos quanto ao cumprimento do dever. Todo em negrito para salientar que essa, de todas que a gente leu aqui, talvez seja a mais importante. Saiba-se que todo administrador que assim fazer vai ser apenado pelo tribunal, pelo órgão de controle, seja Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, ou até mesmo, em alguns casos, que existe o Tribunal de Contas dos municípios. Então veja que esse termo aditivo de prorrogação com efeito administrativo, eu reitero, não é aconselhável acontecer. Mas se tiver que acontecer, a gente vai ter que ter soluções. De qualquer maneira, executado regularmente seu objeto, ainda que após o encerramento do contrato, tem o particular o direito de receber o seu pagamento devido. Se ocorrer um contrato de escopo ou até um contrato contínuo, esqueceu de renovar o contrato e resolveu encerrar aquela atividade com aquele contratado um mês depois, 20 dias, 30 dias de atraso depois, ele não vai ficar sem receber os valores que lhe é de direito por aquele período que trabalhou sem a vigência contratual. Por quê? Porque a própria lei tem um sistema onde obriga a administração pública a indenizar o particular. Não é direito da administração pública dar prejuízo a ninguém. Então, mesmo que não tenha vigência do contrato, esse serviço tem que ser pago sob a forma de indenização. O artigo 59 diz: a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data de que ele for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Então, a administração não tem o direito, olha, o contrato venceu, pode ir para cá, que eu não lhe devo nada. Isso não existe. A administração tem que indenizar, não vai pagar com base no contrato, aqueles dias que ultrapassou em atividade, mas ele vai pagar sob a forma de indenização, que é uma saída da situação da Lei 4.320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem até uma orientação normativa da Advocacia Geral da União, a orientação normativa número 4, que trata a respeito. A despesa sem cobertura contratual deverá ser objeto do reconhecimento da obrigação de indenizar, nos termos do artigo 59, parágrafo da Lei 8666 de 93, sem prejuízo da apuração de responsabilidade. Só para salientar, o servidor, o agente público, que se esqueceu de renovar o contrato, é a administração pública, ele tem, perante a administração pública, ele tem que ser responsabilizado. Olha que quem trabalha com isso tem que ter o cuidado de cumprir prazos, porque a ele recai responsabilidade. Isso é o que está dizendo aí, não só a lei, como a jurisprudência. O pagamento da indenização dá-se por procedimento de reconhecimento de dívida, no caso que tem lá remanescente que não está amparado pelo contrato, mas que nem por isso o contratado vai ficar sem receber, nem por isso. E é feito através de reconhecimento de dívida, como eu disse há pouco aqui, que é o pagamento por indenização fixado pela Lei 4.320 de 64. O pagamento tem que ser feito por indenização. Né? Não afasta a irregularidade do ato, o tribunal, os órgãos de controle considera falha administrativa, apelo ao administrador, dá multa ao administrador, e o administrador pode abrir um inquérito para ser apurada a responsabilidade do servidor, que por mais que ele explique, eu entrei de férias, eu cochilei, eu botei no fundo da gaveta e nunca mais o vi, e com isso o tempo passou, não importa. Ele certamente será atribuída alguma responsabilidade. Por isso, a advertência ao servidor que trabalha com contratos para que isso não aconteça. Porque o controle externo apena o administrador e o administrador vai abrir um inquérito administrativo, um PAD interno, para responsabilizar o servidor. E aí, muito cuidado com relação a isso.
tá certo? Apesar de passar, não dá rejeição de conta, não chega a esse ponto, mas dá apenação ao administrador e macula o conceito com as ressalvas nas aprovações das contas desses gestores. Então, concluindo, queridos, chegando finalmente aqui, a depender das circunstâncias concretas, né, pode o termo aditivo com efeito retroativo acontecer, né, retratando aí a solução jurídica mais adequada no caso, tá certo? Porque você pode entender que a não renovação desse contrato vai trazer danos maiores para a administração, que vai ser muito mais oneroso para a administração pública realizar uma nova licitação, que a população vai ficar privada do atendimento desse serviço que é essencial. Enfim, você vai se explicar, vai justificar como a lei determina, mas deve ser, sim, renovado o contrato através do termo aditivo com efeito retroativo. Tá certo? O mal maior é deixar de fazer, né? E a depender das situações de forma grave para a administração pública. A falta dessa providência, né, que a falta da providência tempestiva, seja dentro do prazo, ela deve ser analisada só sob a ótica do interesse público. Deve ser colocado sempre à frente o interesse público, os princípios legais, os princípios constitucionais, os princípios da licitação. Tem que ser levado em consideração, justificada e até mesmo renovar com efeito retroativo, se não houver uma solução mais conveniente para a administração pública. No caso do servidor, que esqueceu de prorrogar, eu já disse aqui, ele tem que se submeter a um processo de apuração e inquérito administrativo para definir a responsabilidade. Qual é o seu grau de culpa e que tipo de apenação pode ocorrer para você como servidor. Isso feito pelo administrador que, lógico, vai assumir a penação determinada pelos controles de conta. E aí você justificar direitinho qual foi a causa, né, o que deu causa, né, a não renovação do contrato no prazo, que trata-se de um serviço indispensável, etc., para então você poder fazer o termo aditivo com efeito retroativo. Não deve acontecer, mas se aconteceu, paciência. Deve ser renovado o contrato, deve ser mesmo com efeito retroativo, porque o maior seria não suprir a administração pública dessa condição. Então, o tribunal, ao identificar as circunstâncias objetivas, pode atenuar, quem sabe, né? Mas essa é a regra geral. Pronto, chegamos ao final de mais um webinar do Grupo PubliOffice. O nosso muito obrigado pela sua atenção, eu quero agradecer demais o seu tempo, né, a sua tolerância aqui com a gente, mas confesso que foi proveitoso, foi rico, porque é um tema recorrente na administração pública e que a gente encontrou soluções, né? Encontramos respostas aqui para essa dúvida. E as respostas que houve no chat a gente vai responder oportunamente por e-mail ou pelo WhatsApp, enfim, pelo nosso meio mais natural de comunicação. Dizer que ele tem o apoio literário aqui da PubliOffice Licitação, licitacão.publioffice.com.br, também no nosso site de cursos.publioffice.com.br, lá nós temos cursos presenciais e AD. Nosso muito obrigado pela sua atenção. Quando este vídeo estiver no YouTube, curta nosso vídeo, se lhe agradou, se gostou, inscreva em nosso canal, né? Assine aí, clique no sininho aí para você continuar recebendo as notificações quando esses vídeos surgir, compartilhe de nosso vídeo, passe, encaminhe para os amigos também poder compartilhar, ok? O meu muito obrigado e até o próximo webinar, que vem aí um tema importante para a gente discutir. Tchau, tchau, obrigado.